O Brasil é o país mais ansioso do mundo. São quase 19 milhões de brasileiros que sofrem de algum transtorno de ansiedade. Na série de programas sobre saúde mental, o Saúde em Dia quer te ajudar a diminuir o preconceito sobre esse tema. Então vem comigo. No programa de hoje a gente conversa sobre ansiedade, transtornos de ansiedade com a psicóloga Eneide Caetano. Você que está nos assistindo vai ver que a nossa entrevista hoje é um pouquinho diferente, porque a abordagem da Eneide também é diferente, não é, Eneide? É, isso aí. Bem-vinda ao Saúde em Dia. Obrigada. Prazer receber você aqui. Eneide, explica pra gente qual que é essa abordagem diferente aí que eu tô falando. Na verdade, é uma das abordagens da psicologia, que é a psicologia junguiana, que é chamada de psicologia analítica também, e que faz uma abordagem do inconsciente de uma forma mais ampla, que, como Jung determinou, o inconsciente coletivo. Então, nós temos situações pessoais e temos também situações coletivas, inconscientes, que direcionam a nossa vida. E dentro desse contexto, o que a gente pode chamar de ansiedade? Antes do programa, eu estava até, como a gente estava comentando, né, a respeito da significado da palavra ansiedade, que a etimologia ela vem de um termo negativo, né, que é angústia. E nem sempre a gente está ansioso por uma coisa negativa, às vezes a gente está ansioso por uma coisa positiva, né? Mas dentro dos transtornos de ansiedade, como que a gente pode classificar? Na verdade, assim, a ansiedade, pelo que nós entendemos, ela está ligada ao futuro, a algo que ainda vai acontecer. Então, a pessoa fica angustiada, fica tensa, né? Fica sentindo apreensiva por algo que ela ainda não tem controle, né? Essa ansiedade, como nós falamos aqui, se for de repente nós temos alguns acontecimentos que a gente marca para depois realmente, né? Tem um planejamento. Então, assim, gera um pouquinho de ansiedade mesmo, né? Essa ansiedade é até normal, natural, é comum. Agora, tem uma ansiedade que já está ligado à questão dos transtornos, né? Os transtornos psiquiátricos mesmo, a pessoa precisa, às vezes, até de tomar mesmo uma medicação, porque ela não consegue viver o presente. Isso aí já é algo que vai causar um transtorno muito grande na vida dela. Ela passa a viver algo que está na fantasia e deixa de viver o momento que ela está, né? Então, quando isso fica muito grave, né, a pessoa deixa de viver a própria vida, deixa de viver o momento, ela tem que realmente procurar uma solução. E o que a gente pode apontar como causas dessas situações, né? Deixar de viver o presente e viver só o futuro. Bom, dentro da abordagem junguiana, né, que a gente fala que existem, nós temos padrões que foram ativados a partir da nossa infância. Então, assim, os que a gente chama de complexos. Né? Então, os complexos são núcleos que foram se formando e crescendo no inconsciente pessoal, porque eles são fomentados pela vida familiar. Então, o que acontece? Os complexos, dependendo de que complexo a pessoa tem, ou que nós temos, né? Porque todos temos vida pessoal, né? Familiar, e temos esses complexos, eles vão dominando o eu do indivíduo. Né? Então, por exemplo, se eu fui criada para satisfazer as expectativas dos meus familiares ou do meio externo, isso vai gerando em mim uma ansiedade, porque eu tenho que corresponder o que esperam de mim. Né? Mas fora isso, podem ter fatores externos também que fazem com que as pessoas fiquem mais ansiosas? Pois é, começa em relação, né, ao meio familiar. Depois que isso já cresceu dentro do indivíduo, que já está formado no inconsciente, aí ele vai julgar isso para a vida externa. É como se aquilo que gerou ansiedade nele quando era criança, quando ele viveu, né, com a família, com o meio que exigia dele, agora é o meio externo que vai exigir. Então vai ser às vezes uma profissão, né, o curso que ele está fazendo, ele já criou esse hábito dentro dele de responder a uma expectativa. Então, como é que o complexo é detonado? Quando algo externo age de acordo com o que eu vivi na minha infância. Então, eu fico tomada de afeto, né? Eu fico tomada de algo que me domina
e isso vai causar a ansiedade. Então, os complexos podem ser vários, né? São vários, de várias formas, situações, várias né? situações. E o que deve ser feito quando, assim, né? De fato, eu imagino que a pessoa talvez não perceba muito quando ela está nesse processo. E ela percebe. É inconsciente, justamente. Né? E percebendo o que é necessário ser feito para amenizar essa sensação de que só viver o futuro, né? Pois é, aí que entra a psicoterapia, né? A pessoa precisa se conhecer, procurar psicoterapia, porque tomar a medicação vai aliviar sim, né? Porque a medicação ela vai bater no sintoma, então ela vai aliviar esse sintoma, mas ela não vai trabalhar a causa. Então a pessoa vai ser escrava constantemente desse tipo de conduta. Então, quando ela procura o autoconhecimento, né, a psicoterapia, para conhecer por que ela está agindo daquela maneira, ela vai melhorar, grande parte ela vai melhorar. Agora, ela vai melhorar mais ainda quando ela tem consciência de que ela precisa mudar de atitude. Então, o problema todo é o quê? Mudança de atitude. Até agora, né, eu estou funcionando dessa forma, o sintoma está crescendo, né, eu estou ficando cada vez pior, eu estou perdendo qualidade de vida, então eu preciso mudar de atitude. Mas ainda existe muito preconceito, tanto em relação à psicoterapia, quanto em relação aos medicamentos, né? Com certeza, né? As pessoas têm um preconceito muito grande em procurar ajuda nessa área, né, mental, vamos dizer, né, emocional. Então, a pessoa às vezes prefere fazer uma viagem, né? Prefere cortar o cabelo, mudar de casa, mudar de roupa, né? Mas o sintoma está lá. Ela apenas está enganando a si mesma, né? E isso não resolve, isso não vai mudar mesmo o que ela precisa modificar dentro dela, né? Outra coisa que gera ansiedade, né, que a gente está falando aqui, é a pessoa ser aquilo que ela não é. Então, muitas vezes, isso que a gente está falando aí, é satisfazer uma expectativa externa, né? Mas eu não estou satisfazendo a mim mesma. Então, eu vou ficando angustiada. Algo dentro de mim está ficando faminto, está ficando sem realização. E vai gerar ansiedade, né? Então, quando a gente fala mudar de atitude, é questionar a própria vida, né? Eu estou fazendo o que realmente gosto, eu estou na profissão que eu quero, né? Eu visto que me faz bem, né? Então, questionar mesmo toda uma situação externa, que não é fácil também, né? Que é muito mais fácil encaixar num sistema, enquadrar e ser aceito, entre aspas. Ligar né? o piloto automático, né? No próximo bloco, a gente continua o papo sobre esse tema. Durante todo o Setembro Amarelo, a gente está abordando temas relacionados à saúde mental. Essa semana a gente está falando sobre ansiedade com a psicóloga Eneide Caetano. Eneide, você comentou que o cerne, né, o início da ansiedade pode vir até na infância. Você poderia dar exemplos de situações que ocorrem que causam esse processo? O que nós percebemos é o seguinte, pais ansiosos, eles vão acabar passando, né, esse estado emocional para os filhos, né? Então, por exemplo, uma mãe que se ausenta muito, né, quando a criança ainda é bebê, e a criança, assim, ela precisa o tempo todo desse referencial, né, que é a mãe, que é também a alimentação. Se essa mãe fica muito distante, a criança já vai começar a desenvolver uma ansiedade. Porque a ansiedade é uma expectativa, né? A pessoa fica na expectativa daquilo que vai vir, do carinho que ela precisa, né, o bebê, né, dos cuidados. Então, os pais aí fiquem atentos, né? Porque, principalmente as mães que hoje estão trabalhando muito fora, estão deixando muitas crianças, né? Para outros cuidados, em outros cuidados. Então, tem que tomar muito cuidado. E depois isso vai se prolongando também, né? Mas é complicada essa situação, né? Porque, como você acabou de falar, hoje em dia as mães estão trabalhando cada vez mais, né? Estão ficando cada vez mais fora de casa. E esse exemplo que você deu de a mãe deixa o filho em casa é até muito comum, né? Hoje é o que mais a gente vê, né? Hoje é muito comum mesmo. E, né, às vezes os pais, eles querem satisfazer, dar para os filhos aspectos materiais, mas isso não vai suprir a verdadeira necessidade da criança,
né? Que é o carinho, que é o amor, que é a atenção, que é o cuidado, né? Sentir que alguém se importa com ela, né? E isso é uma busca constante do ser humano. O ser humano precisa disso, né? Quando ele se relaciona, ele quer isso também. Ele quer a atenção do parceiro, ele quer cuidado, né? Então, são essas expectativas que lá atrás mesmo já começam, né, a não serem satisfeitas. Frustradas, né? São frustradas. Então, na vida adulta, quando a ansiedade já está à flor da pele, como fazer, né? E aí a gente tem os casos, né, de depressão e outros transtornos também, né? Existe mesmo essa relação entre ansiedade e depressão? A ansiedade é um passinho para a depressão. É um passinho, assim, por isso que nós estamos vendo, né, que é um transtorno que está aí generalizado, né, tem acontecido com muitas pessoas no país, no mundo, e a ansiedade, e a depressão já vai vir aí paralelo a isso, né. Então, por que que vai acontecer isso? Porque a ansiedade faz com que a pessoa não viva o momento presente, né. Então, o que que acontece? Deixar de viver é deixar de viver aquilo que se é. E é esse deixar de viver que vai causar depois a depressão. A depressão é a vida não vivida, né? É a minha verdadeira natureza não sendo realizada. E quantas vezes a gente deixa de viver, né? E acaba não percebendo, né? A gente os dias vão passando e a gente não percebe mesmo. E, Eneide, a gente não pode deixar de falar do suicídio, do Setembro Amarelo, né? A prevenção do suicídio, né? Porque esses temas estão todos interligados. Como que uma pessoa num quadro de ansiedade, um quadro de depressão, ela deve ficar atenta, não só ela, também como os familiares, né? Porque às vezes a própria pessoa não consegue se salvar sozinha, né? Olha, essa questão é bem complexa, como nós falávamos aqui, tem origens anteriores, né, bem remotas, e eu acredito assim que a família precisa ficar muito atenta quando a pessoa chega a cometer um suicídio mesmo, né, pensar na morte, né, ou idealizar essa morte, né? Desistir da vida, né? Então, quer dizer, tem algo que está faltando aí. E isso pode ser percebido muito e os pais ficarem atentos também a direcionar os filhos para aquilo que eles são, né? Então, como nós falávamos aqui, existe uma sociedade que cobra, às vezes os próprios pais querem que os filhos se insiram nessa sociedade de acordo com os padrões, de acordo com a moda, mas existe a individualidade, né? Então, essa individualidade é que vai mesmo cobrar isso. Né? Ela vai vir cobrar do indivíduo a vida que ele não está vivendo, aquilo que quando a gente fala vida não vivida, é aquilo que realmente ele é, aquilo que realmente ele gosta, né? E é claro que para ser, né, a si mesmo, né, para você seguir a sua individualidade, o Jung fala da individuação, né? Você se tornar aquilo que você é. E isso também estar inserido num contexto social. Então, ser a si mesmo é saber também lidar com essas cobranças coletivas, mas nessas cobranças, o que que eu sou? Né? O que que é a minha natureza? O que que eu posso me realizar em tudo isso? Porque o ser humano é um ser social. Ele quer mesmo ser aceito, ele quer estar em grupo, né? Principalmente em determinados momentos da vida, como a adolescência, né? Que está muito ligada a grupos, a turmas, né? Então, é esse fator mesmo que tem que ficar atento aí, né? Dessa vida que precisa ser resgatada, que precisa ser valorizada. Né? Você está comentando a respeito da questão da adolescência, né? E a gente tem visto cada vez mais número de crianças e jovens com depressão, com ansiedade e outros transtornos também. O que pode estar levando a esse aumento do número de pessoas tão jovens, né, com problemas que antes eram só os adultos? Pois é, a gente está vendo assim, uma despreparação nos jovens no sentido de saber lidar com os limites, né? Então os jovens hoje estão muito alarmados assim, com compromissos, ficam ansiosos mesmo, né? Com muita demanda, com muita questão aí, né? Tem as cobranças, as redes sociais, né? Que a pessoa quer estar inserida, mas tudo isso também funciona como uma fuga, né? Na verdade, assim, o vício, né, o que eu vou me apegar para me aliviar essa dor da minha alma, também não é algo que é o caminho correto.
Então a gente está vendo assim, os pais muito permissivos e os filhos não recebendo, né, os limites necessários, né? Porque ser aquilo que se é, como nós estávamos falando aqui, precisa também de regras, né? O indivíduo precisa de regras, ele precisa até para saber lidar socialmente, né? Então começa-se isso dentro de casa. Mas os jovens estão muito intolerantes hoje, né? Então, em qualquer dificuldade, qualquer situação que ele julga alarmante, ele já pensa em desistir, né? Então, assim, o fato, né, heróico mesmo que nós precisamos, né, é de enfrentar, né? Eu tenho uma dor e o Jung fala isso. A única forma de suportar uma dor é enfrentando ela, né? Passando por ela, né? Eu suportando essa dificuldade que eu tenho. Esse suportamento faz o quê? Fortalece o ego, né? Então gera mais equilíbrio, mais energia, né? Mais força. Eu acho que vem também do fortalecimento das próprias relações, né, familiares, como você comentou aí durante a entrevista. E o papo tá bom, mas a gente vai ver agora o que a Beatriz trouxe hoje no Conexão Saúde. O celular é uma ferramenta maravilhosa, né? Com ele eu resolvo várias coisas, acesso à internet onde eu estiver, estou sempre conectada. Mas ele também pode se transformar em um grande problema quando o aparelho se torna um vício. Ter ele sempre na mão e ficar desbloqueando, muitas vezes sem motivo. Isso é um gatilho gigante para a ansiedade. Essa preocupação de saber o que está acontecendo, de receber mensagens o dia todo, postar, compartilhar, tudo isso é um reflexo da nossa ansiedade. O médico psiquiatra Augusto Cury escreveu um livro onde ele chama a ansiedade de mal do século. Ele fala sobre acordar cansado e qual o significado que você dá a essa situação, argumentando que esse mal pode transformar a sua vida, dependendo da forma que você o encara. O autor coloca que a ansiedade é um sinal de que algo está errado com o seu corpo. Diante disso, o que fazer? Onde está a raiz do meu problema? Reconhecer e perceber a ansiedade, segundo Augusto Cury, é um ponto de partida interessante para contornar essa situação que tem adoecido a humanidade. Você pode comprar a versão física do livro ou, se preferir, tem também o audiobook, A Ansiedade, o Mal do Século, Síndrome do Pensamento Acelerado. É só baixar e ouvir. Existem muitas histórias inspiradoras por aí e que podem ser um fôlego para você. Por exemplo, a ilustradora norte-americana Beth Evans começou a desenhar e compartilhar os pensamentos e experiências em um perfil no Instagram. Hoje ela tem mais de 300 mil seguidores na página e o conteúdo acabou ganhando uma versão em livro. É o Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar. Ela fala sobre depressão, ansiedade, toque e as formas que ela encontrou para lidar com esses transtornos. A autora fala sobre viver literalmente um dia de cada vez, valorizar as pequenas ações do dia como uma grande conquista e sobre conversar com as pessoas sobre o assunto. Falar é sempre a solução. Procure um profissional para te ajudar. E não se esqueça, cada pessoa no seu próprio ritmo. Um abraço e até mais. Valeu, Bia, e daqui a pouco a gente volta com a Eneide Caetano para continuar a conversa sobre ansiedade. Essa semana a gente está conversando sobre ansiedade, os transtornos de ansiedade com a psicóloga Eneide Caetano. A Eneide também faz análise dos sonhos, né? Como que seria isso, Eneide? Estou curiosa. Pois é, os sonhos eles vão trazer realmente a mensagem do inconsciente. Como nós falávamos aqui, né, da vida não vivida, da pessoa estar ligada ao futuro, né? Então o sonho vai trazer essa vida que não está sendo vivida. Né, nesse caso aqui, né, os sonhos vão trazer vários aspectos. Na questão da ansiedade, né? Na questão da ansiedade, na questão dos complexos, né? O sonho vai revelar aquilo que está acumulado. Então, muitas vezes, esses sonhos são sombrios, né? A pessoa até nem gosta de falar muito deles. Eles vão trazer conteúdos de morte também, de transformação. Na verdade, tudo no sonho é simbólico. E a própria morte no sonho, que é a morte que precisa acontecer, que o indivíduo não consegue fazer com que ela aconteça ou deixar que ela aconteça, são as mortes necessárias para que a gente possa nos transformar. Então, a morte no sonho, ela simboliza transformação.
Ela simboliza, né, que a pessoa tem que deixar ir embora um conteúdo que não precisa mais fazer parte da vida dela. Quando você fala morte, né, o significado da morte no sonho seria a morte de comportamentos ou de situações que a pessoa está apegada, no caso, e está fazendo mal para ela, né? São situações que ela precisa deixar passar, ficar no passado, né, como a questão da criança, do adolescente que tem que deixar o lado infantil, a criança que ele foi, né, sabendo também distrair na vida, né, ficar com a vida totalmente séria. Né? O adulto também tem que deixar o adolescente que ele foi, né? O idoso tem que deixar, né, passar, e isso tudo é muito difícil, porque nós não temos rituais de transformação na nossa cultura. Pelo contrário, a nossa cultura prega a juventude eterna. Verdade. Né? Nós temos que ser, né, o Hércules lutando com Geras, né? Na mitologia grega, o Hércules teve que enfrentar né, esse lado da velhice, né, que ele era o herói da juventude, né? Então, assim, a nossa cultura prega isso o tempo todo, né? Você tem que estar sempre jovem, fazendo plásticas, positivo, sorrindo, né? Nas redes sociais, todo mundo tá lindo, maravilhoso, né? Então, ninguém quer mostrar este lado que é reprimido. O lado que nós temos também, que é o lado feio, né? Que é o lado que é o mais feio dentro de nós, né? Que a gente precisa encarar também, que a gente precisa saber que ele existe, entendeu? E alimentá-lo no sentido de dar vazão para ele, né? Porque se a gente quiser ficar bem o tempo, isso vai gerar ansiedade. Eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar bem na minha profissão. E as pessoas que, né, na realidade isso não acontece. Aí que a pessoa vai, né, minha vida é ruim, eu não valo nada, e começa a criar o transtorno na cabeça dela, uma dor muito grande, e ela vai ter uma ideação suicida. Ela fala, minha vida é horrível, todo mundo está muito bem, mas que na verdade não está. Tem uma máscara, né, que as pessoas aí ostentam, né, e o suicídio pode acontecer realmente nesse momento de angústia, né, de ser diferente. Você falou sobre a questão da simbologia dos sonhos, né? Tudo nos nossos sonhos significa, que tudo significa alguma coisa. Isso, a gente pode dizer que o nosso subconsciente está o tempo inteiro tentando avisar a gente que tem alguma coisa errada? Exatamente. Você falou tudo. O inconsciente, ele manda pistas, né? Ele manda indícios de que alguma coisa pode não estar indo bem. Como ele também manda indícios de coisas boas, né? Os sonhos trazem a nossa totalidade. Então, num dos primeiros momentos, assim, é uma ferramenta muito boa, né, em análise, para ajudar mesmo. Em análise junguiana é muito utilizado, né? Porque a pessoa chega com um sintoma mesmo, né? Eu tô tensa, eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar bem, ou eu me alimento rapidamente, né, essa questão toda da ansiedade. Mas isso é um sintoma externo. Mas internamente, vamos ver como você está? Aí o sonho traz esse interno, que está gerando esse fator externo, né? Dentro da abordagem que você trabalha, Neide, você comentou, né, que muitos desses fatores, eles nascem na nossa infância, na forma como a nossa família nos trata. E a gente não consegue prevenir isso, ou a gente o nosso comportamento está determinado por esse tipo de situação? Bom, existem as predisposições herdadas, né? Que, de repente, nós nascemos com uma predisposição e esse meio vai, né, a me ajudar nessa predisposição, ou então ele vai me abafar naquilo que eu tenho. Então, assim, eu acredito que a psicologia pode ajudar no aspecto preventivo em relação aos pais, né? Ou o casal, quando quer, né, se unir e constituir uma família, de ele buscar mais informação sobre os aspectos psicológicos, né? Que as informações são só externas mesmo, né? De comprar, de adquirir os bens e montar, né, uma casa e tal. Mas existe toda uma preparação, né? E também conhecer a si mesmo, né? Porque o que eu sou, eu vou transmitir para os meus filhos. É verdade.
A gente falou de formas de tratamento, né, que seriam a psicoterapia e até o uso de medicamentos mesmo, mas existem outras formas de diminuir a ansiedade, de melhorar esse dia a dia mesmo? Hoje em dia está sendo muito indicado, né, o relaxamento, a meditação. Então, nós até trabalhamos também, né, de uma forma alternativa para a pessoa aprender a escutar a si mesma, a escutar a respiração, a refletir sobre a vida dela, né? Então, assim, são formas calmantes, vamos dizer, né, dela poder, assim, parar um pouco e conseguir o processo também, né? Porque a meditação, ela é muito indicada porque a pessoa começa a concentrar, né? E ela é uma forma da pessoa também estar atenta ao agora, estar presente, né? Porque o mais importante de tudo isso é estar presente, né? Estar no seu momento, naquilo que você está vivendo agora, esquece tudo, né? Então, às vezes a gente aconselha, olha, a mente está aí cheia de coisas, né? No momento que você estiver fazendo alguma coisa, faça. Ponha a alma no que você está fazendo, coloque seu coração, né? Então, isso vai preencher também. Ai, mas é tão difícil, Neide, vou te falar, viu? Concentrar hoje em dia, ficar ali, tirar um tempo para meditar, eu acho que até para quem não tem o diagnóstico de ansiedade, é complicado, viu? Mas tem que tentar, né? Neide, adorei receber você aqui, a gente conseguiu entender o tema com uma outra visão, uma visão diferente que a gente já recebeu aqui no programa. Espero que você retorne. Eu que agradeço, inclusive eu gostaria de convidar as pessoas, né, para conhecer o Espaço de Corpo e Alma, onde a gente tem a meditação todas as segundas-feiras, 0800, tá? E vai ser um prazer receber, né, quem se interessar e tudo, pode me procurar. Semana que vem tem mais. Não esqueça de curtir o nosso programa nas nossas redes sociais e compartilhar o nosso perfil. Até mais!